Oi, gente, muito bem. Para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. No programa de hoje, vamos falar de metas ambiciosas, de crescimento programado e já traçado. Se a ideia ainda está no papel, saiba que é justamente do papel que a empresa TracePack começou a trajetória. Para conversar com a gente aqui no Tech Startups, eu chamo o CEO da empresa, Renan Salvador. Renan, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, tudo bem? Olá, Daniela. Tudo bem? Tudo certo? Graças a Deus. Olá a todos que estão nos assistindo também. Renan, vamos então começar. Quero perguntar para você, primeiro, como que é o trabalho da empresa TracePack? Explica para a gente, para quem está nos assistindo aqui. Legal, Daniela. Bom, a TracePack é uma empresa que surgiu num evento de inovação do agronegócio aqui em Londrina, no Paraná, proporcionado pela Sociedade Rural do Paraná e pelo Sebrae. E nós aceitamos o desafio de trazer tecnologia para o agronegócio. Então, nós trazemos a tecnologia de internet das coisas para maquinários. Hoje, a TracePack captura todos os dados de produtividade de maquinários que vão a campo, transmite esses dados em tempo real e disponibiliza tanto para produtores quanto para agroindústrias, para que eles possam melhorar processos, reduzir custos e aumentar a produtividade no campo. Bacana, Renan. E como é que esses dados são coletados? É um sensor? Conta pra gente como é que funcionam esses dados coletados na prática. Hoje a gente instala um equipamento, um dispositivo eletrônico dentro dessas máquinas e realiza sensoriamento. Então a gente coloca vários sensores nas máquinas, captura dados de protocolos que as próprias máquinas disponibilizam, por exemplo, dados da CAN, dados da Isobus, que são dados de consumo de combustível, dados de distância produtiva da máquina, dados de plantio, a velocidade que a máquina está andando, qual a quantidade de árvores colhidas, por exemplo, na área florestal, qual foi o volume colhido. Então, nós capturamos todos esses dados, fazemos um tratamento desses dados no próprio computador de bordo nosso, nesse dispositivo eletrônico que vai dentro da máquina, e aí, com esse tratamento, a gente transforma esses dados para a nuvem, sobe esses dados para a nuvem e disponibiliza num sistema totalmente web para o nosso cliente. E aí o cliente tem acesso a relatórios inteligentes, dashboards mostrando toda a evolução do maquinário, horas trabalhadas, consumo de combustível, qual foi a eficiência operacional dessa máquina. Então, nós realizamos toda a captura desses dados para que gere valor agregado à operação do cliente. Ô Renan, e são dados específicos, como você falou aí, de redução de combustível? O cliente pode escolher que tipo de dado ele quer na máquina ou já tem alguns dados pré-agendados, pré-instalados por vocês? Boa pergunta, Daniela. A gente atua em algumas áreas. Hoje, a maior parte dos nossos clientes está na área florestal. Então, na área florestal, nós capturamos dados dos maquinários referente à floresta, né? Então, a distância produtiva, volume de árvores colhidas, quantidade de árvores colhidas, estoque de madeira no meio da floresta. E aí tem uma lista de dados que nós conseguimos capturar dessas máquinas e sentamos junto com o cliente para que ele fale quais dados ele quer que suba para a nuvem, para que ele consiga monitorar isso e esses dados a gente consegue trabalhar. Olhando para outro lado, por exemplo, de grãos e fibras. Então, máquinas que operam na plantação, colheita de soja, de algodão, os dados são diferentes. Preciso saber, por exemplo, a quantidade de pulverização que está sendo realizada, se está sendo realizada em excesso ou se está sendo realizada equivocadamente, não era para ser naquele momento porque a temperatura e o vento não estão adequados, umidade. Então, depende muito da operação e ambiente que a máquina está instalada. Nós conseguimos capturar diversos dados. Hoje chega a 500 dados, dependendo da máquina que a gente consegue capturar todos esses dados.
só que muitas vezes não são dados úteis para a produção e eficiência da máquina. Por isso que a gente senta com o cliente, analisa caso a caso. Isso daí é uma das vantagens que a TracePack tem. Nós não temos um produto de prateleira. A gente faz junto com o cliente. Então, sentamos, analisamos o que vai gerar valor agregado à operação dele, quais são os dados, e nós conseguimos subir esses dados para que ele tenha esses dados em tempo real. Isso é importante frisar, porque no agronegócio brasileiro a gente sabe o quanto é difícil a conectividade. A gente tem ouvido falar muito nesses últimos tempos do Agro 4.0 e uma das grandes barreiras é a conectividade. A gente conseguiu superar essa barreira utilizando muitas tecnologias de telecomunicações. Nós já viemos, né, os fundadores da TracePack vieram de um grande caminho dentro da engenharia de telecomunicações, e por isso que nós conseguimos transmitir esses dados independente da região. A transmissão é global. Então, mesmo se você estiver lá em Gaúcha do Norte, lá em Mato Grosso, lá em cima, onde não tem nem rede de celular, a gente consegue transmitir os dados sem precisar ficar instalando torres, que aí é um alto custo para a empresa, para a agroindústria ou para o produtor. E nós conseguimos, com o nosso equipamento, trabalhar esses dados e transmitir com o melhor custo-benefício N dados, né? Que aí é o produtor e a agroindústria que escolhe esses dados que vão subir. Ô Renan, é claro que quem está assistindo a gente agora ficou muito interessado nesse produto que vocês estão aí disponibilizando no mercado. Para aquele pequeno produtor que de repente olhou essa tecnologia e falou, nossa, é isso que eu preciso, é acessível também para esse pequeno produtor? Conta para a gente um pouco dessa questão custo-benefício. Sim, é extremamente acessível para o pequeno produtor. A gente pensou no começo do desenvolvimento, a gente começou com grandes indústrias, né? Então, a Klabin foi um grande player que a gente entrou e fez acontecer esse projeto lá dentro, mas nós pensamos também para o pequeno e médio produtor, para que eles tivessem acesso a essa tecnologia. Hoje, a gente cobra, em média, 20% do que a gente economiza de combustível, por exemplo, para o pequeno produtor. Se você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Então, nós fazemos essa medição, mostramos para o pequeno produtor aonde que está errando, se ele está saindo da linha de plantio, por exemplo, ou se pequenos produtores de floresta, eu tenho uma máquina só, eu colho só uma máquina e vendo para grandes empresas de celulose. A gente consegue fazer esse monitoramento e a redução é muito significativa. Da questão de a cada 50 centavos investido na solução TracePack por hora de máquina, a gente chega a economizar R$ 2,80 por hora de combustível. Essa é a média que a gente opera aqui. Então, é extremamente acessível tanto para o pequeno, médio produtor, quanto para o grande produtor. E tem uma coisa também que o nosso modelo de negócios é prestação de serviços. Então, o cliente não precisa comprar o equipamento, não precisa se dispor de uma grande quantidade de dinheiro no início do projeto. A gente faz mensalidades. Então, a gente tem uma pequena taxa de implantação para a instalação desse equipamento no maquinário, e aí o cliente paga a mensalidade e aí ele já vai colhendo os frutos dessa tecnologia Agro 4.0 na máquina dele e vendo os resultados ali em tempo real. E que se o cliente não estiver satisfeito, ele pode cancelar o contrato a qualquer momento, coisa que ainda não aconteceu aqui. Então, todos os clientes que nós temos estão satisfeitos com a nossa solução. Isso é muito importante, Renan. Agora, essa mensalidade, ela é única para todos os usuários ou ela varia de acordo com o número de informações que ele quer de determinada máquina? Varia de acordo com o que ele precisa transmitir. Isso muda de cultura para cultura. Por exemplo, tem mais informações na floresta, as informações de grãos e fibras são menos informações transmitidas, então varia muito. Como não é um produto de prateleira, Daniela, então cada projeto a gente trabalha a mensalidade, qual tecnologia que vai utilizar, como vai ser utilizada, quais dados vão subir, mas a média de investimento, do retorno do investimento dessa solução é 20% do que o cliente economiza, e fazendo um comparativo com valores de máquinas, não passa de 5% do valor da máquina uma solução para esse cliente.
Ô Renan, vamos falar então um pouquinho da tecnologia, dos benefícios que você já citou alguns também. Como que o produtor rural pode reduzir custos nas suas produções usando a tecnologia de vocês? Dá um exemplo para a gente. Legal. Hoje, eu vou dar um exemplo prático aqui que acontece. As empresas, ou até mesmo o pequeno produtor, ele precisa saber onde a máquina dele está trabalhando e como está trabalhando. Existem alguns status que nós capturamos da máquina e enviamos isso em tempo real. São alguns status, máquina ligada e trabalhando, bom, e que ela está gerando dinheiro, está ali para fazer isso mesmo. Tem o status de máquina ligada e parada, que esse é um status que nós temos uma atenção muito grande. Por quê? Porque a máquina está consumindo combustível sem ser produtiva. Existe também um status que nós mandamos de máquina desligada em manutenção. E nós contamos quanto tempo a máquina está em cada status. Quando a máquina passa muito tempo ligada e parada, sem produzir, é um indício de que ele está desperdiçando combustível. E se ele não tivesse a nossa solução, ele não saberia disso. Então, por isso que nós avisamos ele em tempo real, ele consegue entrar em contato com o operador da máquina para monitorar, para saber o que está acontecendo, e aí ele economiza esse tempo de máquina ligada sem estar produzindo. Uma outra questão que acontece é monitorar, por exemplo, o RPM da máquina, que é a rotação, o número de rotações por minuto que o motor dá em cada operação. E o cliente consegue analisar, ele tem mapeado isso a cada status, se a máquina está colhendo, a rotação é 1.500 rotações por minuto. Se a máquina está em deslocamento, a rotação é outra. Se isso está fora do padrão, existe um indício de que a máquina vai dar problema. E se a máquina der problema e eu precisar trocar peça, ela vai ficar dias, semanas ou até meses parada sem ser produtivo. Então, se eu consigo fazer essa análise preditiva antes de acontecer o problema, eu evito que a máquina fique parada por muito tempo. Então, eu consigo mandar uma equipe em campo para fazer uma manutenção preventiva dessa máquina e ter maior disponibilidade de máquina trabalhando em campo. E nisso daí, somente nisso, a solução já se paga. Já é o valor agregado que nós entregamos tanto para o pequeno, médio ou agroindústria, né? O pequeno, médio produtor. Ou seja, são informações para uma tomada de decisão. Muito legal. Exato. Ô, Renan, claro que antes da gente conversar, eu dei uma stalkeada, né, na empresa de vocês e eu li a seguinte frase: startup londrinense avança em 2021 de olho nas gigantes do agro, né? Foi o que eu li nas redes sociais. Conta pra gente essa meta ambiciosa de crescimento da empresa de vocês para esse ano. Legal, Daniela. O que você falou é interessante, da gente transformar dados em decisões. Essa é uma das culturas da empresa, né? A gente tirar aqueles dados que estão ilhados lá na máquina para tornar isso daí decisões rápidas que gerem valor agregado. O nosso objetivo esse ano de 2021 é realmente um crescimento exponencial. Nós vamos duplicar, quase triplicar a equipe aqui e estamos focando nas agroindústrias, né? Por mais que a nossa solução também seja muito viável a pequeno produtor, como a equipe ainda é reduzida, a gente foca nas grandes indústrias para difundir essa tecnologia mais rápido. Hoje a gente está focando a grande parte dos esforços para o setor agroflorestal, que o Brasil hoje é referência nesse setor, né? Grande, em torno de 4%, 5% das exportações nacionais são de celulose. Então, nós mandamos essa tecnologia para um setor estratégico do Brasil. Então, nós estamos olhando, começamos com a Klabin já utiliza a nossa solução, já é cliente nosso. Tracbel também é nosso cliente, alguns do que eu posso comentar aqui com vocês. E nós estamos em negociações com grandes players do mercado, tanto brasileiro quanto da América Latina, porque acontece muito de empresas fora do Brasil terem floresta plantada aqui no Brasil e também acontece de empresas do Brasil terem floresta plantada lá fora. Então, a gente consegue fazer esse intercâmbio mais facilmente. Além da floresta, nós estamos participando
do hub lá em Cuiabá, é um hub de inovação chamado AgriHub Space. Né? Nós participamos também de Piracicaba, que é o Pulse Hub, e aqui em Londrina, que é o GoSRP. E lá em Mato Grosso existe uma demanda muito grande na questão de soja e algodão. Então nós estamos também focando de levar essa solução que já está bem maturada na floresta para grãos e fibras. E lá no Mato Grosso, a gente vê, já tem algumas grandes empresas que nós estamos conversando para colocar pilotos rodarem para que em 2021, 2021 e 2022, né, o plano que nós fechamos esse ano é para 24 meses, nós queremos crescer em 8 vezes o faturamento da empresa. Esse daí é o desafio que nós estamos percorrendo agora. Renan Salvador, CEO da TracePack, para você que chegou agora aqui no nosso programa Tech Startups, estamos conversando aqui sobre soluções tecnológicas para ajudar o produtor rural a melhorar os números e, claro, com sustentabilidade. Eu adoro essa palavra, Renan. Eu quero saber de você o que a sustentabilidade tem a ver com o projeto de vocês e como que vocês enxergam essa questão tão importante, ainda mais nos dias de hoje. Muito legal, Daniela. A sustentabilidade para nós é um tema, uma matéria que também está enraizada dentro da cultura da empresa. A gente se preocupa muito na questão do que a gente vai deixar para as próximas gerações e a missão da empresa é trazer essa tecnologia para que a gente possa fazer esse agro mais sustentável. Como que a gente enxerga a sustentabilidade? Nós somos seguidores de alguns objetivos do desenvolvimento sustentável que a ONU apresenta. Um deles é a questão de trazer essa tecnologia para o agronegócio e tornar o agronegócio mais sustentável, ou seja, fazer mais com o mesmo. Então, é o que a gente proporciona, controlando essas horas de atividade de máquinas, dando mais tempo para as máquinas e para as empresas e o pequeno produtor, a gente evita que o produtor precise comprar mais máquinas, as empresas precisam comprar mais máquinas, porque a gente consegue ajustar a efetividade dessas máquinas em campo. Então, essa é uma questão que nós colocamos na sustentabilidade. E tem uma outra questão, de que quando a gente reduz horas de máquinas paradas sem ser produtiva, além de estar economizando combustível, a gente também reduz a emissão de CO2. Porque a gente sabe que o diesel tem um grande poluidor, né? Tanto que nós estamos migrando muita coisa para carros elétricos, máquinas elétricas, e a gente consegue trabalhar essa questão de sustentabilidade também na redução de combustível, na redução de diesel dessas máquinas, evitando a poluição desnecessária. Então nós focamos muito nisso daí, muito nessa questão de sustentabilidade, e estamos bolando várias ideias aqui, ainda são ideias que estão saindo do papel, novas ideias, utilizando a tecnologia 5G. Então a gente tem alguns parceiros de desenvolvimento, esse também é um dos diferenciais da TracePack, que nós temos N parceiros de desenvolvimento, cito um deles aqui, a Ericsson, a Claro, que nós sempre estamos conversando, trocando figurinhas para levar a melhor tecnologia para o agronegócio. E uma dessas melhores tecnologias já é pensando ali na frente como vai funcionar o 5G no campo. Então, hoje a gente já tem boas tecnologias, mas logo ali na frente, no Brasil, a gente já vai ter o 5G, que vai melhorar ainda mais essa tecnologia e vai trazer mais sustentabilidade para o agronegócio, para que a gente possa fazer mais com o mesmo ou até com menos. E resolve aquela questão da conectividade que você bem alertou no começo da nossa entrevista. E por falar em começo da nossa entrevista, eu citei a questão de uma empresa de papel que fez a sua empresa a começar a se desenvolver no mercado. Conta desse início pra gente. Foi muito legal esse início, Daniela, porque a gente entrou através de um programa de inovação. A empresa, a TracePack, tinha um ano e pouquinho de vida. A gente ainda estava na garagem, assim, igual se vê nos filmes, só na garagem tentando colocar a tecnologia em campo. Aí a Klabin veio para a gente através de uma empresa que fomenta tecnologia e inovação, e ele apresentou diversos desafios. Colocou na nossa frente e falou, olha, o que vocês conseguem resolver? E aí a gente sentou com eles, desenvolveu esse projeto a 4 mãos,
Foi um projeto muito legal, o pessoal lá do projetos mesmo, do Departamento de Projetos Florestais da Klabin, o pessoal da diretoria, né, de florestas também, sempre foram muito adeptos a novas tecnologias. E isso derrubou várias barreiras para que a gente conseguisse colocar essa tecnologia em campo e comprovar por A mais B que a tecnologia poderia ser benéfica para a operação florestal, que era uma operação no agronegócio meio esquecida por empresas que fazem telemetrias de máquinas, de máquinas pesadas, né? Por exemplo, de soja, de grãos e fibras. Então a gente entrou num ambiente totalmente inóspito, porque lá tem muita falta de conectividade. Se no agronegócio, que a soja, que é mais evidenciado soja e grãos e fibras, já tem falta de conectividade, na floresta isso é pior, porque com árvores grandes a conectividade reduz muito mais. Então tem mais barreiras que impedem essa comunicação. Então foi um grande desafio para a gente aprendeu demais com eles, a gente formiguinha e eles gigantes, né? E eles abriram muitas coisas para que a gente pudesse aprender, eles ensinaram muitas coisas para a gente e a gente fez esse caminho juntos. Então foi muito legal, ainda continua sendo, a gente fala que o sistema lá nunca vai terminar, porque sempre tem coisa nova que eles sugerem, nós sugerimos para implantação no sistema. E uma outra coisa que a gente resolveu lá é que eles tinham máquinas de diversos fabricantes. Existem hoje maquinários que têm sistemas de telemetria, sistemas de gerenciamento desses dados de fábrica muito bons, realmente muito bons. Só que eles não se conversam com com as outras fabricantes, e aí acaba sendo inútil esses dados. Porque hoje o senso de compartilhamento é muito grande. Eu preciso integrar todos esses dados, fazer uma integração para que eu realmente tenha benefício com esses dados. E é o que a gente faz, a gente acaba com essa coxa de retalhos também. Então a nossa solução entra em qualquer tipo de máquina, seja máquina verde, seja máquina vermelha, amarela, independente do ano também, faz 10 anos que tem essa máquina, tem 20 anos que tem essa máquina em campo, nós conseguimos colocar o nosso equipamento, fazer toda a captura desses dados, o tratamento desses dados e transmitir esses dados para que eles gerem decisões em tempo real para a operação. Ô Renan, infelizmente nosso tempo está se esgotando, passou rápido, né? O que eu costumo dizer aqui, quando o papo é bom, a gente não vê o tempo passar. Ô Renan, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Tech Startups. Renan Salvador, CEO da empresa Trace Pack, boa sorte para você, bons ventos. Obrigado, Daniela. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, com os telespectadores. E eu deixo aqui a sugestão para quem está nos assistindo, se tem maquinários ou conhece alguém, acesse nossas redes sociais, acesse nosso site e fala com a gente que a gente vai fazer o melhor para levar essa tecnologia e sempre focando na redução de custos e aumento da produtividade com sustentabilidade no agronegócio. É isso, e o nosso programa fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. E você pode também assistir a nossa programação pelo seu celular. É isso mesmo, é só baixar o app AgroMais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui!